Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e, nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Chegamos aos 1000 inscritos. Gratidão por vocês terem me abraçado. Estamos fazendo história no mercado de opções. Mas eu não vou esquecer aqueles que foram os primeiros, que me deram apoio mesmo sem eu ter ninguém. Sabe, penso que cumprimos uma etapa. E tudo isso é novo para mim. Não sei se vai ser mais difícil ou fácil chegar nos 2000, mas isso significa que esse conteúdo começará a ser contado em milhares. Milhares. Mas cada um vale muito. É uma vida, tem família, sonhos. E é da realização desses sonhos que eu quero participar. Mas também com a participação de vocês. Que levemos essa bandeira e conteúdo adiante. Me ajudem a espalhar esse conteúdo. Que transformemos vidas. Vamos lá. Fez muito sucesso o vídeo que eu comecei a mostrar indicadores de risco e retorno em opções. Mas eu estava limitado àquele meu levantamento. Só que aí eu tive a ajuda de um membro do canal chamado Benedito. E eu consegui os dados de todas as opções do mercado. Eu fiz um corte de liquidez e apresento hoje o perfil das opções relativas a 10 áreas diferentes, para você montar o seu portfólio diversificado. Inclusive, eu trago até um exemplo com base nesses dados. Vai te dar novas opções de ativo que pode ser que você nunca tenha negociado e que estão se apresentando como grandes oportunidades para a venda de volatilidade. Quer saber quanto vai custar esse relatório? Nada. Aproveite. Então vamos lá, indicadores em opções, aproveite as oportunidades. Eu sempre fico bem empolgado com esses materiais. Vai ser incrível hoje. Vamos lá. Definições. Vale a pena, então, nós voltarmos em algumas definições. Eu não vou descrever mais uma vez as fórmulas. Eu acho que cada vídeo vai ter que propor ter um foco. Então, se você quiser saber as fórmulas, você pode pesquisar nos vídeos anteriores, mas, de qualquer forma, eu vou estar relembrando as definições. Nós temos aqui o beta, IVR, Implied Volatility Rank, IVRR, IVR de ruptura, IVV, índice da vantagem do vendedor. O beta mede a sensibilidade de uma ação em relação ao movimento de Ibovespa, descrevendo efetivamente a atividade de seus retornos à medida que ela responde às oscilações desse índice. E nesse caso aqui, esse beta, ele não vai ser o mesmo beta como, por exemplo, você vê em algumas plataformas, porque esse beta aqui é o beta de curto prazo, é o beta de um mês, porque a gente quer ter a curto prazo, dentro de um horizonte de um mês, como é que está a correlação daquela opção, daquele ativo, em relação ao Ibovespa. Em relação ao IVR, todo mundo conhece, o IV Rank, mede a proporção relativa da volatilidade implícita atual pela amplitude do seu máximo e mínimo no último ano. E o IVR é o IVR a partir do qual a volatilidade implícita se torna maior do que a volatilidade histórica e se torna vantajoso para os vendedores. Então, quanto menor, melhor. O IVV mede a superestimação atual da volatilidade. É o quanto a VI está acima da volatilidade histórica. Também será calculado o IVVA
anualizado. Mas vale a pena a gente se deter, e é muito importante que qualquer coisa que você esteja fazendo agora se foque, porque o que eu vou explicar aqui é muito importante para a sua compreensão de como esses indicadores se comportam. Então, vamos pegar aqui, no caso, a Petro 4. Vamos pegar que aqui, nesse caso aqui, ela está com Ivy Rank de aproximadamente 0,88, que é um Ivy Rank bastante gordo, né? Bastante alto. Mas onde é que entra essa métrica do Ivy Rank de ruptura? Significa o seguinte, que se a Petrobras ela tivesse um Ivy Rank, que a gente até poderia considerar como um bom Ivy Rank, como, por exemplo, 40%, ainda assim não seria vantajoso. O que é o Ivy Rank de ruptura? É a partir da qual acontece a ruptura de se tornar mais vantajoso para os vendedores. Então, o Ivy Rank, na qual começa a se tornar vantajoso para os vendedores, é o Ivy Rank de 0,45. Então, até 0,45, o Ivy Rank, mesmo que razoavelmente alto, não significa que vai ser vantagem para os vendedores. Então, isso aqui é uma métrica muito importante. Que, na verdade, a vantagem que os vendedores obtêm, ela vem muito dessa diferença daqui para cá. Inclusive, né, outro indicador que o IVV, um indicador de vantagem do vendedor, ele vai estar exatamente medindo essa diferença. E é por isso que a gente vai usar essa dupla aqui em conjunto com o IVV. E a ordem que vai estar aparecendo na tela vai ser uma ordem decrescente, então, do IVV, dessa diferença entre os dois. Ah, Leandro, por que você não botou só a diferença? Porque é importante nós sabermos o IVR. Porque aqui a gente tem mais informação. Se eu faço só a diferença, a gente perde informação aqui. Eu quero saber o Ivy Rank. Eu sei que ele pode alcançar até no máximo 1. E isso me dá uma informação importante em relação à contração e expansão da volatilidade implícita. Tá? Lembrando que a expansão e contração da volatilidade implícita não tem nada a ver com a volatilidade real. É a expansão e contração de quanto está valendo a sua opção. Tá? Então, a conjunção dessas duas barras aqui vai te dar uma noção muito clara de como anda também a volatilidade histórica. Se ela já está apresentando muitos movimentos, na qual, então, você vai ter uma maior ou menor diferença em relação ao Ivy Rank. Um outro exemplo extremamente positivo é esse aqui. Apesar desse ativo aqui não estar com Ivy Rank muito alto, de 30%, 30 e poucos por cento, né, que é o que a gente recomenda já para você fazer strangles, você vai ver que está negativo. Por que está negativo? Pelo seguinte, a volatilidade que esse ativo está apresentando, ela é muito menor do que a menor volatilidade implícita do ano. E isso é muito impressionante. Muito impressionante. A gente tem aqui um ativo que pouco se mexe e que sempre vai estar inferior, ou pelo menos está bastante inferior agora, à volatilidade implícita. E esse último aqui? Esse último aqui é o seguinte, diz o seguinte, que só é vantajoso o Ivy Rank que fica acima, poxa vida, aqui vai ser acima de 97, 98.
Então, você acha aqui que a PK está com uma boa volatilidade, assim, quase 60%, né, de volatilidade implícita, mas ela está muito, mas muito menor do que a volatilidade real dela. Então, você tem que fugir dessa combinação aqui. E a melhor possível é essa aqui. Mas o que acontece essa aqui? Ela traz também uma pegadinha, que é o seguinte, aqui a volatilidade está 30 e poucos, volatilidade implícita. Isso significa que ela pode expandir. Essa expansão ela só é nociva durante o trade. Porque quando ela estiver chegando perto do vencimento, não tem jeito, ela vai ter que voltar. Os valores finais eles vão ser de acordo com a volatilidade real. Então, mesmo que os agentes estejam pirando aqui, morrendo de medo, no final eles vão ter que se alinhar à volatilidade real. Então, esse tipo de gráfica aqui, ele tem um alto nível de recuperação. Então, você tem que estar ciente disso. Você tem um ativo que ele oscila pouco, mas o fato dele ter um IV rank baixo pode fazer que durante o trade ele se expanda, mas depois ele vai retrair. É por isso que é importante a gente separar qual seria o ideal. O ideal seria ter essa barra gigante para baixo e essa outra barra gigante para cima. Esse que seria o ideal. Mas a gente vai estar ponderando aí nos exemplos que a gente vai estar colocando a seguir, tá? Então, aqui, somente a partir de IVR 45, o IVR da Petrobras se torna vantajoso. Isso ocorre em função da natureza mais volátil da Petro 4. Segundo exemplo, a UGPA hoje está oscilando em 29%. É o ativo de petróleo que menos oscila hoje no mercado. Entretanto, a menor volatilidade implícita que já foi paga para ele foi de 38%. Eu estou falando da mínima, não estou falando da média, muito menos da máxima. Da mínima foi 38%. Então, nós temos aqui um dinheiro aqui fácil. Um dinheiro fácil. A não ser que aconteça uma grande surpresa, né? Não dá para a gente zerar o risco. O risco Vega não alcança o vencimento, levando alto poder de recuperação. Então, há uma chance de expansão aqui, mas é muito mais piti do mercado do que realmente fato. Tá? A PK hoje está oscilando em 61%. E a maior volatilidade implícita que ela já teve foi 62%, para você ver que ela oscila muito mais do que estão pagando. Tá? Aqui eu trago um quadro completo com todos os ativos. Não cheguei a calcular agora de cabeça, mas chega a uma centena, até porque nem todos estão aqui com o código, né? Porque não coube. Mas o que a gente percebe aqui, dando uma visão ampla aqui? Esse verdinho aqui é o beta. E olha só como nós tivemos betas até maior que 3. Betas absurdos. Porque, lembrando, esse beta aqui ele é de curto prazo, ele considera somente um mês para cá, porque a gente quer saber o quanto o ativo está oscilando nesse momento. A gente quer dar um peso muito forte nesse momento, visando o horizonte para um mês adiante. Então, você vê como IVRR de ruptura, quanto maior, pior, ele meio que acompanha também o beta. Olha só a densidade alta aqui no final de IV de ruptura. E os betas violentos, tem beta aqui mais de 3. Mais de 3 Bovespas está oscilando aí. Tá? Apenas para a gente dar essa visão geral, em tese, o que é mais vantajoso para os vendedores estão na região da esquerda e o que é menos vantajoso vai estar aqui na região
da direita, mas ainda não é esse aqui o gráfico que a gente vai olhar. A gente vai olhar agora por área. Vamos começar com a área de petróleo, que eu digo que é uma área de risco, vai estar no seu portfólio de risco. E aqui, então, a gente está olhando para cada ativo aquelas 5 métricas. E os que têm métricas bastante interessantes são esses 3 primeiros aqui. Tá? Eu sei que às vezes é muito complicado você comparar com Petrobras, porque muita gente opera a Petrobras pela volatilidade que ela tem. Então, vai estar sempre buscando a Petrobras. E nesse caso aqui, está ok. Você pode estar utilizando a Petrobras. Ela está sendo bastante vantajosa. Você vê aqui que o Ivy Rank dela está aqui uns 85%, mas ela está com um IV de ruptura bastante alto, que faz ela não ser a mais vantajosa. Mas a gente tem que considerar, porque não há risco de expansão aqui. Vai ser isso aqui, e ainda temos uma boa diferença. Mas, com certeza, ela vai ser maior na UGPA3. Eu vou estar mostrando os gráficos para vocês verem isso de uma forma mais didática. E nós temos também a CSA. Todas muito boas empresas, tá? Muito boas empresas. Apesar dela não estar com o Ivy Rank tão alto quanto a da Petrobras, ela ainda está com o Ivy Rank acima de 50. Então, poderia até ser feito aqui um straddle. Poderia ser feito um straddle aqui. Seria, sim, uma opção. Ela está com um movimento bem pequeno, comparado ao que ela está pagando. Também é uma boa opção. Mas, tecnicamente falando, a melhor é o GPA3, que ainda é uma empresa que tem uma boa volatilidade. Não sei se você vai conseguir fazer tudo que você faria na Petrobras, então é por isso que eu estou dando essas 3 opções agora aqui. Tá? Mas se você vai fazer estruturas aqui, no caso, seria um strangle mesmo. Um delta 16 aqui. Ou para os mais experientes, o 30. Bom, vamos ver aqui a curva. Olha só que beleza a curva da UGPA. Olha que belezura. Nós temos aqui, desde setembro do ano passado, olha só como é que ela está oscilando. É por isso que ela está sendo considerada uma empresa até de baixa volatilidade, considerando uma petroleira. E olha só a boca de jacaré que abriu aqui. Olha só a boca de jacaré. É por isso que eu vou fazer na UGPA. Você pode fazer também na Petrobras. Está ali, está tendo uma boa oportunidade também. Porque a UGPA ela pode ter uma expansão aqui. Ela pode ter uma expansão. Então, se você for operar a UGPA, talvez você tenha que levar mais próximo do vencimento, caso ela tenha expansão, porque se você levar próximo do vencimento, não tem jeito, ela vai ter que convergir para a volatilidade real dela. Não tem jeito. Tem que estar só atento um pouquinho a isso. Olha só o beta como está baixo. Muito baixo. Então, essas aqui, elas carregam um pouco mais de risco, especialmente a Petrobras. E aí a CSA, ela está com um perfil de risco que é meio termo aqui. Então, a sua decisão aqui vai depender também um pouco do seu perfil de risco. Com todos esses prós e contras aí. Vamos agora à área de bancos. Gente, eu sempre gostei muito do Banco do Brasil. Tá? Só que ele está com delta alta, ele está aí movimentando muito. E é uma questão também de oportunidade. Nós temos aqui melhores oportunidades. Nós sabemos aí que as estatais estão num momento bastante conturbado. Ainda mais se você pegou a Petrobras. Então, Petrobras só tem que ter uma estatal no seu portfólio.
Se for Petrobras, que seja somente ela, tá? Então, a gente tem aquela dupla dinâmica, Bradesco e Itaú. Então, eu posso deixar com vocês essa escolha. Tá? Nós ainda vamos ter uma boa volatilidade aqui no Banco do Brasil, só que ele está movimentando menos, está mais seguro. E aqui o YouTube está pagando muito bem. Se eu tivesse que escolher entre os dois aqui, talvez eu ficasse com o Itaú. Porque ele está pagando muito bem, tem pouco risco de expansão da volatilidade e está movimentando pouco. Mas vocês vão ver que os dois estão bastante similares. Então, a gente tem aqui de cima o Bradesco, e você repara que os dois estão com boca de jacaré. Por que o Ivy Rank do Itaú está alto? Porque a volatilidade implícita dele é muito mais estável. Olha só como tem poucos picos assim altos, que nem esse aqui. Ó. Normalmente ele fica sempre no valorzinho aqui. Enquanto a volatilidade implícita, que é a linha azul, olha só como ela varia um pouquinho mais. Então, eu posso dizer que o Itaú ele é mais comportado. Veja só como o Bradesco teve uma queda meio que em linha reta, enquanto aqui o Itaú foi mais em escadinha para chegar até aqui. Então, entre os dois, eu ficaria com o Itaú. Tá, mas não está ruim, não, o Bradesco. Se você gosta do Bradesco, fica com o Bradesco. Tá? Vamos seguir. Área de siderurgia, eu considero de alto risco. Apesar de serem todas super sólidas empresas, tá? Todas elas são sólidas empresas. E aqui não teve muita questão, não, gente. Eu realmente preferia aqui o Gerdau. Porque eu vi lá o gráfico, olhei isso aqui, está com uma boa diferença, está com IVR acima de 50, ou seja, já dá para montar um straddle. A minha operação preferida tem sido ultimamente straddle, tá? Porque normalmente são oportunidades de boa volatilidade. E olha só, ela está num Ivy Rank de mais de 50, mas mesmo que fosse 10, seria vantajoso. 20, 30, 40 seria vantajoso. Tá? Mas esses aqui até que não estão tão ruins, tá? Não estão tão ruins, não. Mas como você vai somente pegar uma de siderurgia, pegue a da Gerdau. Como exemplo, tá? Como exemplo. Que não é recomendação de negociação. Isso aqui é uma apresentação de indicadores, tá? Ele tem aqui as melhores empresas do mercado, para quem vende opções, tá? Então, nesse caso aqui, você pode até pegar duas empresas. Poderia ser esse exemplo que eu estou dando aqui. Que é um pouco evidente, né? Nós temos aqui duas que estão com boa volatilidade, 50 aqui, e essa aqui nem se fala, CEMIG. CEMIG está uma grande oportunidade, olha só ela. Olha que lindo. Você já viu o gráfico da EGE, como é lindo? O gráfico da CEMIG também é comportadinho, só que ele é um pouquinho inclinado para cima. É uma empresa que está crescendo. Tá? Talvez você considere isso mexendo um pouquinho nos deltas lá, aproximando um pouco os deltas da put e afastando um pouquinho os deltas da call, tá? É uma empresa que está tendo crescimentozinho, mas ela move tão pouquinho, aí a média é um pouquinho positiva para cima. Cara, graças a Deus que nós temos as empresas de energia elétrica, tá? Você pode até pegar duas aqui, eu peguei duas. Duas aqui, excelentes para esse momento. Área de construção civil. E eu quero agradecer a quem me pediram para eu botar a área de construção civil. Olha só. O Ivy Rank aqui, da MERVE,
para começar a ser vantajoso aqui é 75%. E nenhuma superou. Aposto que você estava achando que o normal era o Avianca ficar acima. Deveria ser o normal. Tudo que a gente viu, o normal foi esse. Mas chegando na área de construção civil, olha só, não, o normal ficou a ruptura ser maior, ter que ser maior. E olha só os betas, que louco. Não tem nenhum beta menor que 1. Então, você tem que fugir da área de construção civil para vender volatilidade. Mas aí sempre tem dois lados, né? Se está ruim para vender volatilidade, está maravilhoso para comprar volatilidade. Então, o que está acontecendo? Está começando a haver uma expectativa de queda de juros. Então, assim, as empresas de varejo e construção civil estão explodindo para cima. Então, talvez seja um momento de oportunidade de você fazer uma fezinha. Tá? Eu tenho um membro do canal que estava querendo vender. Então, só com esse gráfico aqui, eu já salvei a pele dele. Porque todo esse movimento de explosão, ele não foi ainda, até o dia 9, internalizado nos prêmios. Talvez daqui a uma semana, ou até mesmo 2, 3 dias, isso já vá para os prêmios. Mas ainda, na sexta-feira, não estava internalizado nos prêmios ainda. Então, os prêmios estão muito baixos ainda, a despeito da movimentação que já está violenta. Todo mundo vendo aí o crescimento percentual muito alto na construção civil já. Mas os prêmios ainda não acompanharam isso. Então, saibam disso, nesse momento, como é que está essa área. Então, é um momento para comprar. Vamos lá, área de frigorífico. Não dá para comparar a JBS com as outras. Inclusive, é uma das poucas ações hoje do Bovespa que tem beta negativo. Isso é lindo para o seu portfólio. Quando as suas ações estiverem subindo, a JBS vai estar caindo. E ela realmente descolou mesmo. Até negativamente. Mas é isso. Não necessariamente você quer que a JBS cresça. Você quer que ela fique paradinha ali, que ela não acompanhe. Né? O ideal seria que ela ficasse parada, né? Então, olha a diferença, então, entre a de ruptura, qualquer IVR que ela tivesse, ela já seria mais vantajosa, ela já seria vantajosa. E nós temos aqui ela chegando aqui a 40%. Tem, de fato, uma oportunidade aqui na Marfrig. Mas eu tenho uma predileção aqui pela JBS, eu acho ela bem mais segura. Você vê quando vê o gráfico da JBS, você vê isso claramente. Apesar das últimas quedas, né? Por que eu estou falando que é médio risco? Porque é cíclico ainda. Então, é um momento de baixa agora do mercado frigorífico. Tá? É por isso que está como médio risco. Mas não é tão alto risco como seria do minério de ferro, por exemplo. Tá? E o varejo? Varejo que tem as maiores figuras, né? A gente vê aqui a Magalu. Olha o beta da Magalu. Mais de 3 vezes. Todas elas lixo. Lixo, 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 lixo. Olha isso aqui. Eu até acho que pode ter vindo um erro de dados aqui. Eu acho que a AVI veio sem dados aqui. Mas você vê, só começa a ficar bom daqui para cá. As 3 primeiras aqui, a primeira é a Carrefour, se eu não me engano é a Drogarias Raia, essa aqui, e essa aqui é de remédios, drogaria também. E com certeza a que está com o melhor perfil é essa aqui. Então você vai reparar que está aí mais ou menos 50%. Daria até para fazer também o Straddle aqui, ó. E olha como está pequeno também o beta, não tem nem o que pensar. É o IP3, se você quiser botar uma empresa de varejo no seu portfólio, coloque a IP3. Tá? Tá aqui ela, mas eu não vou botar nenhuma.
no meu exemplo final. Mas se você quiser botar, está aqui. Eu vi lá, o patrimônio dela é excepcional, tá? Passou pelo crivo, sim. Tem as três que eu amo também. A única de saneamento que tem liquidez, infelizmente. A Sanepar está muito devagarzinha lá. Muito. Que pena. Temos, então, a Sabesp aqui, dando show para variar, né? 80%, olha só. 80% de Ivy Rank e o de ruptura. Ridículo. Ridículo. Olha só a diferença no alto. Tá o BOVA aqui só para constar. Ah, Leandro, por que você não bota na carteira? Cara, o BOVA sempre está na minha carteira, só que ele está na parte do RED, né? Ele está na parte do RED. Não está na parte lá do core, da parte de risco, né? Então, o BOVA é a minha carta na manga, né? O BOVA é a minha munição especial. Então, ela não entra no portfólio, mas pode entrar no core. Você pode fazer o seu core inteiro só de BOVA. Pode botar. É até bom que te poupa trabalho. Bota tudo de BOVA. Olha só que carteira boa. Core, BOVA e elétrica de risco. Aí sim. Aí você vai ter uma carteira resistente. Comece assim, então, né? É a nossa lindinha aqui, a Ambev, né? De bebidas, é a nossa representante de bebidas que é meio solitária aqui nessa área. Aí você vê, está dando o quê? 25, 30, né? Daria até para fazer um strangle. A BEV é isso. Se tivesse baixinha aqui, você fazia uma THL. Mas vai estar sempre assim. Sempre o movimento dela muito menor do que ela vai estar pagando. É sempre assim, a Ambev. É linda, tá? Todo vendedor de volatilidade tem que estar de olho na Ambev. E vou dar, então, um exemplo de portfólio, tá? Eu até pensei muito em botar isso aqui, mas é um exemplo, tá? Pegando tudo que a gente trouxe aí, do que a gente colheu aí. Então, a gente vai estar dividido entre core, que seria a parte de menor risco da sua carteira, e aqui eu botei Sabesp, EG e a CEMIG. Você pode trocar, de repente, a EG pela Ambev, apenas para ter setores diferentes, mas eu costumo recomendar que pode sim ter duas elétricas aqui. Pode ter duas elétricas. Não vai ter três. Duas elétricas você pode ter. De repente, você bota um pezinho um pouquinho maior aqui, dessa aqui está diferente. Não precisa ser meio essas duas e meio essa aqui, sei lá. 30, 30, 40. Tá? Para não ficar tudo assim muito só elétrico. Tá? Pode fazer dessa forma. E tem as três de risco, que eu vou botar o GPA. Eu nunca tinha usado ela. Primeira vez que eu vou estar utilizando. Né? Por isso que você não precisa, isso que é apenas um exemplo, tá? Eu sempre operei Petrobras pela volatilidade e tal. E o costume, a gente conhece o ativo, mas eu vou operar aqui esse mês um GPA. Temos aqui o Grupo Gerdau. Todo mundo já conhece minha mágoa que eu tenho da CSN e da Uzi Minas, já me deu muito calor, apesar de eu ter sempre coberto, mas eu podia ter ganho aquele mês. Muito mais, né? Então, eu tive que usar minhas outras posições para tapar prejuízo da Uzi Minas e da CSN. Então, eu vou pegar a Gerdau aqui. Eu estava pegando muita Vale, tá? Mas a Gerdau está se mostrando assim. E é uma ótima empresa, hein? Excelente empresa, a Gerdau. Muito boa. E eu botei o YouTube, né? Porque ele está dando mais IVR. Mas não seria ruim também o Bradesco aqui, tá? Então, nesse momento do fim de semana, eu estou gravando aqui sábado, dia 10, no dia 9, é um bom exemplo de portfólio. Não tem que ser o seu portfólio, tá?
Ah, Leandro, mas quanto? É meio a meio? Não necessariamente meio a meio aqui. Inclusive, a Jurispina fala para você botar 75% no core. Isso aqui é 25% somente. Tá? 75 aqui, 25 aqui. Eu opero 50-50, porque eu gosto de emoção. Eu gosto de ter muitos desafios durante o mês, tá? Porque os desafios me fazem evoluir. Tá? Mas o negócio, seus investimentos não podem ser um jogo, tá? Eles têm que ser investimentos. É por isso que eu recomendo você dar um peso. Bota então 60-40, só um exercício aqui de elucubração dentro desse exemplo aqui. E vamos chegar então às nossas lições. A primeira lição é: o IVR é ótimo como indicador de contração e expansão da volatilidade, mas insuficiente para avaliar todo o cenário de risco e retorno. Não olhem somente o IVR. Pô, se você for ver o IVR da Magalu, você vai querer negociar só Magalu. Avaliar somente o IVR poderá levar a situações em que o papel se movimenta muito mais que o prêmio, por maior que seja. Não avaliar a IVR poderá levar a situações, aí já é outro lado da moeda, né? Não avaliar também o IVR poderá levar a situações em que se ficará submetido ao risco vega e ter um aumento abrupto de volatilidade implícita, apesar da tendência de se recuperar. É aquilo que eu falei, né? Porque a volatilidade implícita não é a volatilidade. É isso que é interessante. A volatilidade implícita tem a ver com o preço. Ela não está se movendo naquele valor da volatilidade implícita. Tem muito mais chance dela estar se movendo perto da volatilidade histórica do que na implícita, porque aí é a parte emocional, né? O medo é o que está no preço lá. E é por isso que, quando vai chegando perto do vencimento, há uma recuperação. Aí você tem que estar ciente disso, né? Tudo bem, a vantagem está alta em relação à volatilidade histórica? Tá. Mas fica ligado, você vai ter uma expansão aí se você pegou um IVR meio baixo, tá? No vencimento, irá sempre valer a volatilidade real, que entenderá se é próximo daquela inicialmente parametrizada. Então, qualquer exagero dos agentes tenderá a ser corrigido no vencimento. E é mais uma razão para a galera do straddle levar até o vencimento. Porque toda emoção ela vai se nivelando, vai caindo a ficha, as pessoas vão percebendo que não vai sair daquele range lá. Então, a galera que está com delta alto, vendendo straddle, tende a levar mais perto. Apesar da volatilidade real apresentada no passado recente não ser garantia da volatilidade real do próximo mês, é a melhor previsão para o seu comportamento. Então, sim, nós temos essa limitação. Sempre há a dúvida. Será que a volatilidade implícita que os agentes estão cobrando realmente corresponde ao que vai acontecer? E o que nós aprendemos? Nós aprendemos que 83% das vezes os agentes vão estar errados. 83% das vezes, os agentes, de fato, vão estar superestimando aquela volatilidade aí. Mas, de repente, você é o cara do pessimista. Não, mas e o 13%? Né? E o 13%? Né? Pois é. Tudo tem risco, né? Então, assim, uma análise de risco-retorno completa deverá considerar as diferenças entre a volatilidade histórica e a volatilidade implícita, além da capacidade da VI expandir. Essa que é a análise completa. É a análise da expansão da volatilidade implícita em conjunto com o comportamento real daquele ativo. Então é isso, eu espero que tenha aberto aí novos horizontes para vocês, que vocês consigam olhar de uma forma muito mais técnica e científica o comportamento dos ativos para levar você a uma decisão mais assertiva, mais baseada na ciência, e esse é muito do meu papel, tá? É um conteúdo tipicamente cobrado, tá? Eu poderia estar revelando
esses exemplos, indicadores aqui cobrando, e com certeza teriam pessoas querendo pagar, já tem pessoas querendo pagar, tá? Mas está aí. Ah, Leandro, você vai fazer isso toda semana? Não sei. Se me pedirem, eu faço. Se que vocês quiserem, eu posso até pensar em fazer, tá? Mas se eu não fizer para vocês, eu vou fazer para mim. Não sei se você vai fazer toda semana, tá? Mas quando eu estiver chegando perto assim de momentos estratégicos do meu ciclo, eu vou estar fazendo, nem que seja só para mim. E, claro, eu vou estar colocando no Telegram. Ah, você não está no Telegram. Pois é, talvez você não receba. Mas lá no Telegram eu vou estar colocando, caso eu não faça vídeo. Até porque, como eu disse, eu vou fazer para mim. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Agora eu estou extremamente motivado a fazer vídeos bem básicos. Eu tenho muitos amigos que estavam me assistindo, nem sei se estão mais, porque eles não estavam entendendo absolutamente nada do que eu estava falando. Então, até lá no grupo do Telegram, entendendo bolhufas lá do que está sendo dito, tá? Mas, então, eu quero trazer eles para perto da gente, tá? Então, a partir do próximo vídeo, eu quero já começar a falar do primeiro passo, o momento que todo mundo se vicia na venda de opções, que é vender a primeira put dele. Então, no próximo vídeo, eu quero estar dissecando tudo, mas para uma pessoa que não sabe nada, né? Talvez o único requisito básico que a pessoa tem que ter para assistir o vídeo é ela entender compra e venda de ações. Se ela entender compra e venda de ações, ela já pode começar a entender como é que se funciona a venda de uma put, né? Tudo começa você vendendo uma put. A partir daí, se instala o vício e nunca mais você consegue largar esse mercado. Tá bom, gente? Forte abraço a todos aí. Nos vemos no Telegram e no próximo vídeo. Até lá.